querida, bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja de Nova Vida em Piedade. Eu sou o pastor Marcelo, coordenador dessa escola, e quero dar as boas-vindas, primeiramente a vocês que já fazem parte dessa escola bíblica, estavam inscritos no início de março, quando nós iniciamos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas e Colossenses, e estão retornando agora, conosco. Sejam bem-vindos mais uma vez à escola bíblica, e quero dar boas-vindas também a vocês que são membros da nossa Igreja de Nova Vida, mas que por algum motivo não puderam iniciar essa escola, mas agora, nesse novo formato, com as aulas sendo gravadas e transmitidas para vocês, vocês vão poder assistir um horário que ficar melhor para vocês, seja de manhã, tarde ou noite. Então, vocês decidiram estudar a palavra de Deus, participar da escola bíblica. Então, quero dar boas-vindas a vocês também. Sejam bem-vindos à escola bíblica e dar boas-vindas a você também, que não é membro da nossa igreja, mas vem assistindo as nossas transmissões de cultos, lives, e aí você ouviu sobre a escola bíblica e você agora está me assistindo e desejando participar da escola bíblica. Você também é muito bem-vindo a essa escola. Deixa eu passar aqui algumas informações importantes para vocês que estão iniciando. Por que o livro de Gálatas e Colossenses? Essas cartas elas fazem parte de uma sequência que nós já viemos estudando há um bom tempo. Então, se você que está iniciando pensar, poxa, mas eu não participei das outras, fique tranquilo, porque, como eu disse, a escola ela tem um estudo cíclico. Então, assim que nós terminarmos a última carta que está prevista no nosso cronograma, nós retornamos a primeira, que a gente sempre começa a partir de Tiago. Então, se você continuar nessa escola bíblica, você vai poder estudar todas as cartas de Paulo e as epístolas gerais, que são cartas que têm um ensino prático, um ensino contemporâneo para a nossa vida. São problemas que a igreja primitiva passou e que ainda hoje a nossa igreja contemporânea ela enfrenta os mesmos problemas, ou a maioria dos problemas que eles enfrentavam. Por isso que são cartas de cunho prático, ensino que a gente aprende hoje e pode colocar em ação logo em seguida, porque são ensinamentos contemporâneos. Então, se você nos acompanhar, você vai perceber que daqui a pouco, no outro semestre, nós vamos estudar outra carta e assim vai, e vamos estudar, por fim, todas as cartas de Paulo e as epístolas gerais, excetuando a de Paulo a Timóteo e a Tito, que são cartas pastorais e muito conteúdo para a liderança. E também o livro de Apocalipse a gente também deixou de fora, porque é um livro muito escatológico e foge um pouquinho do perfil da nossa escola bíblica, ok? Os alunos que têm a apostila vão poder acompanhar, e os que não têm, tranquilamente, você vai perceber que a gente vai pontuando os assuntos de forma que você fique situado dentro do que está dentro da apostila. Você que não tem a apostila, fique tranquilo, você vai poder acompanhar as aulas apenas com a sua Bíblia. São 17 aulas que essas duas cartas estão divididas na apostila e nós vamos passar 17 semanas juntos. Vou orar para que você não desista, não desanime. Agora não tenha desculpa da chuva, de algum problema que impediu você de vir à igreja, porque você vai escolher o melhor horário para assistir essas aulas. Além de mim, temos mais 3 professores na escola bíblica, o pastor Aldomir, o diácono José Roberto e o diácono Wander, que me auxiliam nessa escola há muito tempo, são professores excelentes, que dão aulas maravilhosas, cada um com seu estilo, e Deus vai usar cada um para abençoar a sua vida. Então, queria fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe. Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de retornar aos estudos da Escola Bíblica Dominical. Obrigado porque até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, obrigado porque já
vemos o final dessa pandemia, desse ciclo, ó Pai, tão ruim que nós vivemos, terminando e as atividades voltando ao normal, e nós aqui, Pai, também retornando à escola bíblica, ainda de forma não presencial, por uma questão de segurança, mas, Senhor, eu te peço que seja como se fosse presencial ou até melhor, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe cada aluno, cada professor, que cada momento que nós passarmos juntos aqui estudando a palavra seja um momento de crescimento, de edificação da fé dos teus filhos e que esses estudos possam produzir santificação, possam produzir libertação e trazer salvação para aqueles que ainda não te receberam como o Senhor e Salvador da sua vida, Senhor Jesus. Então, eu entrego essa aula, o início, o meio, o fim, em tuas mãos e peço a tua bênção sobre a minha vida e a dos demais professores, para que tudo vá bem e que a palavra estudada aqui encontre no coração de cada aluno um terreno fértil, para que ela possa produzir os frutos para os quais ela foi designada. Assim eu oro e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje, a nossa primeira aula, o tema dela é pelo Evangelho Autêntico. O tema da nossa aula é pelo Evangelho Autêntico. Nós temos um texto básico, essa aula vai estar contida entre o versículo 1 de Gálatas 1 até o versículo 24 do primeiro capítulo. Tá? É um texto longo que vai estar fragmentado durante a aula à medida que eu vou lendo para vocês. Os temas, os tópicos e os subtópicos, eles estão fragmentados em versículos também. Então, nós vamos poder ler versículo por versículo e trazer os assuntos que a apostila apontou aqui como relevantes da gente tirar de ensino dessas cartas maravilhosas, ok? Então, o texto básico é de Gálatas 1 até o versículo 24, e o versículo-chave que nós usamos para essa aula é o versículo 8 de Gálatas 1, que diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Esse é o versículo-chave. E o alvo da lição, amados? O alvo da lição é, ao estudar essa lição, você compreenderá melhor a carta aos Gálatas, que visa resgatar e fundamentar a base doutrinária do Evangelho de Jesus Cristo, e nela, o apóstolo Paulo ele expõe o Evangelho e as implicações deste para a vida do crente. Então, o alvo da lição é entender essa carta, o porquê que ela foi escrita e em que condições ela foi escrita, ok? Então, iniciando aí o conteúdo da apostila, eu quero ainda, antes mesmo de ler aqui alguma coisa na apostila, eu quero trazer para vocês algumas informações essenciais de cunho histórico, para que a gente possa entender melhor a importância da carta aos Gálatas e o porquê que ela precisou ser escrita. Eu tenho aqui uma Bíblia, você está vendo aqui, eu tenho 3 Bíblias, uma Bíblia de anotação, uma Bíblia de estudo e uma Bíblia de leitura com letras grandes e a apostila aqui comigo. Então essas informações essenciais eu vou passar para vocês, elas estão aí diluídas na apostila, mas eu quero trazer de início nessa introdução as informações principais para a gente entender o que a gente vai estudar nessa carta, ok? O autor desta carta é o apóstolo Paulo, né, já disse aqui, e o destinatário, ou os destinatários para quem essa carta foi escrita, ela foi escrita para as igrejas do sul da Galácia, fundada na primeira viagem missionária de Paulo, incluindo Icônio, Listra e Derbe, e os cristãos de toda parte. E a data aproximada que essa carta foi escrita, ela foi escrita entre o ano 49 depois de Cristo e o ano 55 depois de Cristo, por aí nesse período. E qual é o panorama, qual é o contexto histórico dessa carta no momento em que ela foi escrita? Deixa eu ler aqui algo que vai dar aí uma luz para a gente
entender o porquê que ela foi escrita. A maioria dos primeiros convertidos e líderes da igreja primitiva era formada por judeus cristãos que proclamavam Jesus como seu Messias. Como judeus cristãos, eles lutavam contra uma dupla identidade. Sua tradição judaica os obrigava a ser rígidos seguidores da lei, mas sua recém-encontrada fé em Jesus os convidava a celebrar uma santa liberdade. Esses líderes da igreja primitiva, eles estavam curiosos por saber como os gentios, quem são os gentios? Aqueles que não eram judeus, como eles podiam fazer parte do reino do céu. E essa controvérsia dividia a igreja primitiva. Os judaizantes, quem são esses judaizantes? Era uma facção de judeus extremistas dentro da igreja. Eles ensinavam o quê? Ensinavam que os cristãos gentios eram obrigados a obedecer às leis e tradições judaicas, além de sua fé em Cristo. Ou seja, eles ensinavam que a salvação não vinha apenas pela fé em Jesus Cristo, mas sim, além da fé em Jesus Cristo, eles precisavam guardar as leis judaicas, inclusive o rito da circuncisão. E isso aí trouxe problemas para a igreja. Paulo, como missionário para os gentios, teve que muitas vezes enfrentar essa questão, né? Então, ouçam, o livro de Gálatas, ele foi escrito exatamente para refutar esses judaizantes e levar os crentes a viverem o evangelho puro e original. As boas novas, elas são igualmente para todos os povos, gentios e judeus. A salvação, ouça, meu querido, minha querida, é pela graça de Deus, pela fé em Jesus Cristo e nada mais. A fé em Cristo significa ter a verdadeira liberdade. E aí, quando se fala em liberdade, para finalizar aqui essa introdução, o livro de Gálatas, ouça bem, ele representa o nosso alvará para a liberdade cristã. É tipo um alvará de soltura, contendo todos os termos dessa liberdade que nós temos agora em Cristo. Liberdade essa que estava sendo refutada, ela estava sendo contaminada pela interferência desses cristãos judaizantes, ok? O contexto que essa carta foi escrita foi dentro desse problema que a igreja estava passando, e Paulo teve que combater essa turma, e é isso que nós vamos estudar aí nessa primeira aula. E aí, sim, agora eu vou fazer algumas leituras na apostila, fique tranquilo que nós vamos ler versículo por versículo e comentá-los, ok? Então, ouça comigo aí. A epístola aos Gálatas, algumas coisas serão repetidas, porque eu já falei aqui na introdução. A epístola aos Gálatas foi escrita entre os anos 49 e 55, como eu disse, e é provavelmente a mais antiga das cartas. Ela trata de uma situação específica, né, como eu disse ainda agora, de um grupo que estava perturbando a igreja no primeiro século. E aí veio a pergunta, sendo a carta a mais antiga de todas praticamente, uma carta muito antiga, vale a pena estudar Gálatas hoje, na nossa igreja? Claro que sim. Por quê? Ouça, a despeito do seu cenário histórico local, a epístola de Gálatas, ela contém reconhecidos princípios eternos. A epístola aos Gálatas, ela é fundamental, guarde isso, para corrigirmos os erros acerca dos fundamentos da fé cristã. O galacianismo, o que é isso? É o desvio doutrinário dos Gálatas. Esse desvio, ele não foi apenas uma ideia errônea do primeiro século, mas é um erro frequente também nos nossos dias. Daí a importância de estudar Gálatas, porque ainda hoje se prega o cumprimento da lei para a justificação humana perante Deus. Ainda hoje, pessoas pregam que se deve cumprir a lei cabalmente ou procurar viver
cumprindo a lei para se sentir aceito por Deus. Ou seja, o fermento do legalismo, ele leveda as massas do cristianismo atual. Então, muitos ainda anunciam que a salvação é através de fé e mais obras. Ou seja, as obras, elas têm a importância, nós vamos estudar isso, mas esse fermento dos fariseus da época da igreja primitiva ainda está presente hoje, onde se jogam muitos fardos sobre o povo de Deus, no sentido de eles terem que cumprir um monte de regras, de leis, como se isso fosse dar a eles o direito a ir para o céu. Eles praticamente ignoram a fé em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Então, como requisito para a salvação, a gente vai ver em Efésios 2, versículo 8 e 9, que o pré-requisito para a salvação que Paulo fala é a fé, amados. O que está lá escrito em Efésios 2, versículo 8 e 9? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras. Veja, obras é tudo aquilo que o homem pode fazer achando que pode se tornar merecedor da salvação ou do favor de Deus. Ele diz, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação, ela é algo dado por Deus pela graça. E graça é favor imerecido. Deus resolveu nos salvar através do sacrifício do seu Filho Jesus e unicamente pelo sacrifício dele e nada mais. E é isso que os judaizantes queriam mexer e alterar. Além da fé em Cristo, eles precisavam guardar, os gentios da época precisavam guardar a lei mosaica e também praticar a cerimônia da circuncisão, ok? Vamos adiante então. Essa aula ela está dividida em dois temas praticamente, ou dois tópicos principais. O primeiro é em torno da pergunta que é a seguinte: qual é o evangelho em que cremos? E eu pergunto a você, qual é o evangelho que nós cremos? Porque só existe um evangelho, meu querido, minha querida. Qualquer outro evangelho é falso. Foi isso que Paulo estava refutando, estava defendendo. Ouça, é sempre necessária a convicção acerca da nossa fé. A insegurança e a instabilidade espiritual, elas são males que minam os fundamentos doutrinários, conduzindo a desvios e a caminhos tortuosos. A primeira palavra de Paulo, dirigida aos Gálatas, ela é o quê? Uma advertência acerca do risco a que estavam expostos os irmãos das igrejas daquela região. Ou seja, eles estavam correndo risco de se desviarem da fé genuína, do evangelho verdadeiro, para assumirem, adotarem um falso evangelho, um evangelho perturbado. E Paulo tratou de corrigir isso a tempo, ok? E aí nós vamos ler aí os primeiros versículos, porque vem um subtópico, que é o seguinte: o escritor e os seus leitores. Nós vamos ver aqui o perfil, a apresentação do escritor da carta, que é Paulo, e dos seus leitores. Isso a gente vai ler agora no versículo 1 e 2. Então agora a gente inicia a leitura da carta, viu? Vamos lá. Paulo, versículo 1, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus, companheiros, às igrejas da Galácia. Ou seja, Galácia. Paulo, então, ele está dizendo aí, ele como apóstolo, ele se apresenta e ele escreve às igrejas da Galácia. E aí, queridos, por que ele escreve para essa igreja? Porque faltava aos crentes da Galácia a firmeza doutrinária necessária para não serem influenciados pelos judaizantes. Como eu disse, que eram crentes legalistas, provavelmente de origem judaica.
E aí mais algumas características dessa turma. Esses legalistas afirmavam ter crido no Evangelho, mas insistiam sobre a necessidade de, além da fé, o homem observar aspectos da lei para ser salvo. E isso, queridos, provocou muita confusão religiosa na igreja da Galácia, ensejando a que Paulo escrevesse a epístola, a fim de advertir os crentes a não aceitar o Evangelho que necessitasse da adição da lei dos judeus, ok? E aí, nós vimos aí no primeiro versículo a apresentação do escritor. O versículo 1 fala: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Aí, queridos, deixa eu ler aqui a apostila para vocês também. O fato de os falsos mestres da Galácia afirmarem que Paulo não era um dos 12 apóstolos, nem dispunha de autoridade apostólica, levou o apóstolo a iniciar a epístola com esta afirmação: apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homens homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. A maioria das cartas que Paulo escreve, ele tem que afirmar a sua autoridade apostólica, porque a turma da época sempre refutava, sempre questionava a autoridade de Paulo. E aí Paulo ele tem que iniciar a carta dizendo: eu apóstolo, não da parte de homens, mas ele diz por Jesus Cristo e por Deus Pai. E aí, vamos ver aqui algumas questões a respeito dos leitores. Então, ouça, o evangelho que Paulo prega, ele é um evangelho que não vem de homens, ele recebeu do Pai, foi uma revelação que ele teve. Ele é apóstolo também, não por intermédio de homem algum, ele não aprendeu em escola humana, não recebeu o evangelho de nenhum homem, mas recebeu do próprio Senhor Jesus. E aí, nós vamos ver agora a questão dessa saudação dele aos leitores. Então, no primeiro momento, a gente viu aqui o escritor, o apóstolo Paulo se apresentando e defendendo a sua autoridade apostólica. E no segundo momento, agora a partir do versículo 3 ao 5, nós vamos ver a saudação dele aos leitores. Você sabe que ele agora vai se dirigir aos leitores advertindo a respeito dos problemas que eles estavam enfrentando. Ouça para você entender. Ele vai dizer a partir do verso 3: graça a vós outros e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja agora pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui ele vai fazer uma saudação aos leitores. Primeiro ele se apresenta como apóstolo da parte de Deus e faz uma saudação. Paulo desejou-lhes essa saudação, ouça, desejou-lhes a manifestação da graça e da paz da parte do Pai e do Filho, né? Ou seja, primeiro ele diz graça, primeiro a graça, porque os homens só podem ter paz diante de Deus mediante a sua infinita graça. E aí, queridos, ele vai dizer nesse versículo que o caminho para a salvação é mediante a morte do Filho. Só assim podemos ser perdoados dos nossos pecados e desarraigados desse mundo perverso, como ele diz aqui no verso 4, né? O qual Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Ou seja, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, e ninguém será justificado por obras, mas pela fé em Jesus Cristo, ok? Agora nós vamos para um outro subtópico, que é a insegurança dos crentes gálatas. Então, após a saudação de Paulo, ele se apresenta e ele faz uma saudação, ele vai agora fazer o seu comentário e a sua repreensão aos crentes gálatas. Por que eles estavam se desviando do evangelho que eles receberam? Então, você vai ler comigo aí no versículo 6 e versículo 7. Ele diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça
de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então aqui Paulo ele está dizendo assim: eu estou admirado como vocês se desviaram rápido do evangelho que vocês receberam para um outro evangelho. Ou seja, para Paulo, queridos, era espantosa a rapidez com que aqueles crentes aderiram às doutrinas dos judaizantes. Ainda havia esperança, por isso ele escreve a carta, esperança de que ele conseguisse o objetivo de, por isso a carta foi escrita com esse objetivo de trazer a firmeza doutrinária tão importante para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina ou modismo que possa perturbar a igreja. Paulo, então, ele tenta trazer a firmeza doutrinária aos crentes gálatas, porque eles estavam realmente titubeando na fé, sendo influenciados pelos judaizantes. E aí, ele diz, eu estou espantado como vocês passaram rápido para outro evangelho. Ou seja, passar para outro evangelho, queridos, é o mesmo que passar para evangelho nenhum. E o evangelho, boas novas de salvação, só existe um. Na realidade, eles estavam na eminência de adotarem outra doutrina que era uma perversão do evangelho de Cristo, seduzidos por alguns mestres que eram esses judaizantes. E aí Paulo ele meio que lança uma maldição sobre qualquer um que tentasse mudar esse evangelho, né? Ele diz aqui, vamos ler a partir do verso 8, 9, que ele amaldiçoa qualquer um que tenta mudar esse evangelho. Ouça o que está no verso 8 e no versículo 9. Mas ainda que nós, o mesmo anjo, ainda vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, ou seja maldito. Veja aí que Paulo lança meio que uma maldição sobre aqueles que tentarem mudar o evangelho. Por isso, Paulo ele exorta com veemência, porque ele tinha os seus motivos. E ele ainda diz, mesmo que seja um anjo, se o conteúdo da mensagem não é o autêntico evangelho, o tal anjo deve ser considerado anátema, amaldiçoado. É o que acontece na igreja dos Mormons. Eles têm a Bíblia, mas além da Bíblia, eles têm o livro dos Mormons, que eles usam como se tivesse o peso da própria Bíblia para eles. E esse livro dos Mormons é um livro que foi escrito segundo lá a tradição dos Mormons, foi inspirado por um anjo chamado Moroni, que apareceu a uma pessoa lá, um cristão, e disse um monte de coisas, revelou, entre aspas, um monte de coisas, e daí nasceu o livro dos Mormons. Ou seja, Paulo vai dizer, ainda que seja um anjo que venha trazer outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, queridos, qualquer outro evangelho, diferente do que Paulo pregou, porque ele recebeu do próprio Senhor Jesus, seja anátema, seja maldito. E até mesmo alguém que reivindica a autoridade de um anjo que veio e pregou um evangelho diferente, mas, foi um anjo. A gente tem que questionar a origem desse anjo. Será que era um anjo mesmo? Porque anjo nenhum vai contrariar, anjo de Deus, da parte de Deus, vai contrariar o que a palavra já diz, ok? Então, agora nós vamos para uma outra sessão da aula que tem como tema o seguinte: o servo credenciado a pregar o evangelho. E eu pergunto, quem é o homem que o Senhor credencia para pregar o evangelho? E aí, queridos, com base nos relatos de Paulo, nós vamos chegar a algumas conclusões. Ou seja, a primeira conclusão é que o servo credenciado a pregar o evangelho, está aqui, o subtópico, ele não procura agradar a homens. Se você é um verdadeiro servo de Deus, você tem que aprender isso com Paulo. Não procure agradar a homens, mas se o que você tem que fazer vai, às vezes, agradar alguém, e você sabe que é o correto, siga aquilo que a palavra de Deus está te orientando.
Paulo nos ensina isso. O verdadeiro servo ele não agrada a homens, ele procura agradar a Deus. Vamos ver isso aqui no verso 10. O verdadeiro servo, porque quem agrada a homens não agrada a Cristo. Verso 10, olha o que está escrito. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Foi, queridos, ouça, essa acusação que o apóstolo rebateu com indignação, dizendo: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Para tal acusação, bastava uma resposta, que era a própria vida e o serviço cristão que Paulo prestou. A sua lealdade a Cristo, os seus sofrimentos por amor a Ele, em si mesmo, essas evidências já falavam por si que ele buscava ser fiel a Deus, e ele não buscava ser apreciado por homens, mas ele entregava-se a Cristo como servo. É que o servo que prega o Evangelho, ele é convertido e ele é provado. Tá? Isso aí tem que ser realmente algo que precisa ser considerado. Nós vamos ver isso aí a partir do verso 13 e do verso 14. A gente vai ver aí, na leitura, que Paulo prosseguiu comprovando que ele havia recebido o Evangelho diretamente de Deus. Então vamos lá, verso 13. O que diz o verso 13? Ele vai dizer o seguinte: porque ouvis qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Veja aí que Paulo ele vai dizer o seguinte, que antes dele ser convertido, ele era um judeu daquele bem ortodoxo, bem original, bem zeloso. Ele diz aqui, quando ainda era judeu praticante, adepto do judaísmo da época, Paulo ele perseguia a igreja e era zeloso da tradição dos pais dele. E aí, ele vai dizer que na perseguição à igreja, ele agiu com violência, está lá em Atos 8:3, que diz o seguinte, lá em Atos 8:3 diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão, e ali, quando eles eram mortos, Paulo dava o seu voto a favor deles serem mortos por causa do Evangelho. Veja então que Paulo, antes de ser o Paulo que ele era um perseguidor da igreja. Tá? Paulo, ouça, ele não era idólatra nem ateu, mas ele era fariseu ardente, considerava a perseguição à igreja como um dever para com Deus. Ele conhecia a lei mosaica e, devido à sua devoção ao judaísmo, esforçou-se para alcançar sucesso entre os da sua religião. Então, queridos, veja, Paulo, ele era sincero em seu zelo, só que de forma errada. Ele estava achando que agradava a Deus, perseguindo a igreja. E aí, quando ele encontrou a Jesus Cristo, quando ele teve a sua vida mudada, aí sim, a partir desse momento, ele começou a dedicar-se à edificação da igreja. E aí é o que nós vamos ver agora, o Paulo convertido, né? Ele, na verdade, agora ele sofre uma transformação, e nós vamos ver em que contexto isso acontece. A experiência da conversão de Paulo, que está a partir do verso 15, não necessariamente aqui, aquele momento em que ele cai, né, no caminho para Damasco, mas aqui ele vai falar da sua mudança, do seu chamado, a sua conversão, como é que ela aconteceu. Ouça aí no verso 15 o que está escrito: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove, ele diz, revelar a seu Filho, no verso 16, em mim, para que eu pregasse entre os gentios
sem detença, não consultei carne e sangue. Então, acompanha comigo aqui alguns subtópicos. Ele está dizendo aqui no verso 15, ele me separou antes de eu nascer. Então, olha só a experiência da conversão de Paulo. Paulo, antes do nascimento, havia sido separado por Deus para ser apóstolo. Isso é um mistério de Deus, amados. Aprove a Deus, na sua soberania, escolher Paulo. Tá? Assim, o fato de ser apóstolo era devido à soberania de Deus e não à sua escolha pessoal. Não foi Paulo quem escolheu o Senhor, mas Paulo foi escolhido por Deus ainda no ventre da sua mãe. No verso 15 ele ainda diz, Deus me chamou pela sua graça. Ou seja, a escolha antes do nascimento culminou com a vocação histórica de Paulo. Todos nós conhecemos o apóstolo Paulo e seus feitos, uma vocação que Deus deu a ele e que foi pela graça. Ou seja, por seu amor inteiramente imerecido, Deus o chamou. Paulo lutou contra Deus, contra Cristo, Paulo lutou contra ele mesmo, ele lutou contra Cristo e lutou contra os homens. Ele não merecia, ouça bem, a graça divina, nem havia pedido, mas ela o alcançou. A graça alcançou o apóstolo Paulo e fez dele um pregador do Evangelho para os gentios. Nós vamos ver isso daqui a pouco. No verso 16 ele diz, aprove, olha o que está no verso 16, aprove ao Senhor. Então vamos ver aqui, aprove a Deus revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Então, queridos, olha aqui, quer seja na estrada de Damasco ou em outra ocasião, o que fora revelado a Paulo foi o Filho, Jesus Cristo, a quem ele havia perseguido, porque cria que fosse um impostor. Veja que Paulo, após aquele momento onde ele é derrubado, ele cai e ele vê uma luz de uma grande intensidade, ele fica cego. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus. Jesus fala com ele, Paulo, eu sou aquele a quem você persegue. E aí, a partir dali, Paulo ele é retirado e depois ele é curado da sua cegueira e ele vai ficar 3 anos na Arábia, a gente vai ver daqui a pouco. E nesse período, o Evangelho de Jesus Cristo ele é revelado para Paulo. É nesse período que Paulo recebe a revelação do Evangelho. Por isso que ele diz, eu sou apóstolo não da parte de homens, e não recebi isso de homem algum, mas ele recebeu diretamente do próprio Deus. Ele recebeu do próprio Senhor Jesus a revelação do Evangelho. Por isso ele vai dizer assim, que ele, no verso, o que ele diz no verso 17? No final do verso 16, não consultei carne e sangue para fazer o que fiz, ou para fazer o que faço, porque ele sabia de quem ele havia recebido a revelação, foi do próprio Senhor Jesus. E aí, após essa conversão, os acontecimentos após a conversão, ele, como eu disse para você, ele foi para a Arábia, verso 17, olha aí o verso 17, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, queridos, não há registro bíblico com detalhes acerca da estada do apóstolo Paulo na Arábia. Ele ficou ali 3 anos, é provável que ele tenha buscado ali a quietude e a solidão, e aí, nesse momento de solitude, Paulo foi recebendo, o que é a solitude? É estar só, estar quieto na presença de Deus. Ele preferiu ficar 3 anos afastado de todo mundo, depois que ele viu ao Senhor Jesus, ele ouviu a voz do Senhor Jesus, ele se converteu ao Senhor Jesus, ele ficou 3 anos afastado, sozinho, em solitude. Para quê? Para ele receber, nesse período, tudo indica que ele estudou todas as passagens a respeito de Jesus Cristo no Velho Testamento, para confirmar todos os acontecimentos que revelaram Jesus, no Velho Testamento, que se cumpriram no Novo Testamento, as profecias. Ele foi estudando as profecias, ele foi estudando e vendo que de fato Jesus Cristo era o Messias, o prometido de Deus.
Isso tudo foi acontecendo nesses 3 anos e ele foi recebendo a revelação do Senhor Jesus, do Evangelho autêntico que ele pregou e a missão que ele tinha de pregar o Evangelho para os crentes gentios, para o povo gentil. Quem eram os gentios? Era o povo não judeu. Então, Paulo ele fica lá durante 3 anos e aí no verso 18, o que está escrito? Vamos lá, decorridos 3 anos, já estamos terminando. Então, subiu a Jerusalém para visitar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Então, aqui, e no verso 20, ele diz, ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Então, Paulo ele vai relatar ali a sua viagem a Jerusalém. Ele diz, olha só, eu fiquei 3 anos recolhido, depois passei por Jerusalém, fiquei alguns dias ali com o apóstolo Pedro e o irmão do Senhor, Tiago, e ele diz ali, ó, o que eu falo, eu testifico diante de Deus que não estou mentindo. Então, a passagem por Jerusalém, ela foi rápida. Paulo ficou apenas 15 dias ali, e nesses 15 dias ele prega o Evangelho, ele é confrontado pelos judeus da época na sinagoga, e ele tem que sair às pressas, porque ele já começa a correr risco de morte, de vida, de perder a vida, perseguido. Então, a passagem por Jerusalém foi rápida. Deve ter ocorrido depois que foi tirado às escondidas de Damasco, como diz lá em Atos 9, 26, não vou ler, depois você confere. E aí, já eram decorridos, como disse, 3 anos após a sua conversão. Tempo suficiente para conhecer bem o Evangelho. Como eu disse, foi nesse período que Paulo aprendeu, não de homem algum, nem de escola rabínica nenhuma. Ele foi formado, sim, na lei judaica, na escola de Gamaliel, mas para receber o Evangelho que ele recebeu e pregou para nós, ele aprendeu diretamente do Senhor Jesus, tá? E aí depois, como eu disse, ele passou 15 dias ali em Jerusalém, e aí ele prega, leva o Evangelho, e depois, por fim, ele foi para a Síria e para a Cilícia. Vamos ver aí essa última parte desse primeiro momento aí da carta de Gálatas, da saga, por onde Paulo passou no seu momento de conversão, da sua conversão, para o seu momento de isolamento, sua volta para Jerusalém, e depois de Jerusalém, ele não fica lá, ele foi para a Síria e para a Cilícia. Está ali no verso 21 e até o 24. Vamos ler. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então, queridos, veja aí que Paulo ele não era conhecido da maioria, na verdade ele tinha a fama de ser perseguidor da igreja, e as pessoas ainda não acreditavam na sua conversão. Foi preciso, Barnabé, que era conhecido da igreja primitiva, um dos apóstolos ali, Barnabé ele conseguiu fazer essa apresentação de Paulo aos cristãos da igreja primitiva, tranquilizando-os de que Paulo realmente era convertido, era agora um pregador do Evangelho. E aí, foi isso que Paulo diz aí nos últimos versículos. Quando esteve em perigo de vida, Paulo foi levado pelos irmãos a Cesareia, de onde o enviaram para Tarso, que fica na Cilícia. E aí, o que acontece? O mais importante dessa informação, queridos, é que Paulo, ele não fica em Jerusalém, ele vai para o extremo norte da região e fica longe de Jerusalém. Ele fica longe, ele não fica junto com os apóstolos. Mais uma vez, aí ele vai passar por volta de 15 anos, mais ou menos, distante, pregando o Evangelho, abrindo igrejas. Só depois que ele volta para estar com os apóstolos da igreja primitiva, Pedro, João, Tiago, mas ele se distancia, mostrando que tudo que Paulo aprendia era vindo da parte de Deus. Por isso que ele não era conhecido pessoalmente das igrejas da Judéia, como a gente leu aqui no versículo 22.
ele não era conhecido de vista das igrejas que estavam em Cristo. Ele era um estranho, né? E que apenas ouviam dizer dele, verso 23, diz aqui, a fama dele, né? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outrora procurava destruir. Então, ele tinha uma fama, e a fama dele era essa, e o pessoal, e aí, sabendo que aquele que perseguia a igreja agora pregava o evangelho, eles glorificavam a Deus, verso 24, glorificavam a Deus a meu respeito. Então, queridos, nós vimos até aqui, essa carta, essa primeira aula, ela tem esse contexto histórico mesmo, viu? Ela eu precisava dessas informações mais de cunho histórico para que vocês entendessem o que aconteceu no início e o porquê que Paulo teve que escrever essa carta. Então, aqui, resumindo, nós vimos o quê? Que o apóstolo Paulo ele se apresenta como um apóstolo não da parte de homens, mas sim de Deus. Ele vai saudar a igreja da Galácia e aí vai também repreender esses irmãos, dizendo por que ele estava surpreso, como eles se desviaram rápido do evangelho autêntico para um outro evangelho, que a gente viu aqui que não há outro evangelho. E ele vai dizer que seja considerado anátema ou amaldiçoado qualquer homem ou qualquer entidade espiritual que pregasse um evangelho diferente. E nós vimos que ele vai refutar, ele vai lutar, e nas outras aulas nós vamos ver isso, esse combate de Paulo contra esses judaizantes, que era esse grupo de judeus convertidos, sim, mas que ensinavam, tentavam deturpar os cristãos gentios, os novos convertidos, dizendo o seguinte: vocês têm que crer em Jesus, mas têm que guardar as leis de Moisés e passar pela circuncisão. E isso trouxe perturbação para a igreja, e isso trouxe confusão, e Paulo teve que escrever a carta por conta desses problemas. E aí, nós vimos também as credenciais de um verdadeiro pregador, ou de um servo que prega o evangelho, não necessariamente um pregador, mas um servo que está credenciado a pregar o evangelho. Aqui a gente viu isso em Paulo, ou seja, essas credenciais, quais foram? Ele não procura agradar a homens, né? Mas ele procura ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que ele recebeu de Deus. Ele defende que o evangelho que ele pregou, que ele recebeu, foi do Senhor Jesus e não de homens. Então ele defende a sua autoridade apostólica e fala aos judaizantes que eles estavam pregando um evangelho diferente. E aí, qual é o objetivo dessa carta no todo, que a gente vai estar estudando nas próximas aulas? É trazer essa firmeza doutrinária. O que é a firmeza doutrinária? É alicerce, ensinar ao povo. Paulo quis ensinar ao povo de Gálatas qual é o evangelho que eles tinham que crer. É o evangelho da salvação pela fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Que ninguém é salvo por obras, por justificação, por obras da lei. Ninguém é justificado por mérito próprio, mas sim por crer em Jesus Cristo. E era isso que os judaizantes estavam deturpando. Olha, vocês precisam crer em Jesus, mas tem que acrescentar as obras da lei para vocês serem aceitos por Deus. Isso era um desvio do evangelho, ok? E Paulo combateu isso, nós vamos ver isso nas próximas cartas, nas próximas aulas. E aí, concluindo agora, a conclusão aqui da apostila. Com o estudo do primeiro capítulo de Gálatas, aprendemos principalmente o quê? Primeiro, o evangelho não tem origem no homem, mas em Deus. Veja que todas as religiões, elas são iniciativas dos homens para buscar a Deus. Você vê que existem milhares de religiões no mundo inteiro. São o quê? Tentativas humanas de se chegar a Deus. Mas o evangelho, ele não tem origem no homem, mas em Deus. Ou seja, o evangelho é a iniciativa de Deus ir ao próprio homem perdido. Ou seja, o homem por si só não conseguia achar Deus, ele não sabia o caminho. Então, o próprio Deus vai até esse homem e é o evangelho, Jesus Cristo é o Deus Emmanuel. Ele vem até nós
e ele prega o Evangelho, ele ensina o caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o Evangelho não tem origem no homem, mas em Deus. Segunda coisa, na conclusão, o Evangelho que Paulo pregava, da salvação mediante a fé, sem as obras, é o Evangelho que hoje precisa ser anunciado, o Evangelho da graça. É lógico que nós vamos entender nas outras aulas a importância das obras. As obras têm o seu valor, elas são fruto da nossa salvação, elas não são meio de salvação. Existe aí um lema, né? Um slogan, uma frase no Espiritismo que diz: fora da caridade não há salvação. A gente entende que muitas pessoas caridosas, se elas não conhecem Jesus, elas não conhecem o caminho, a verdade e a vida. Então, o Evangelho que Paulo pregava era a salvação mediante a fé, sem obras, sem as obras. Esse é o Evangelho que precisa ser anunciado, queridos, como a gente leu em Efésios, que diz o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de obras, para que ninguém se glorie, mas é dom de Deus. Ou seja, não vem da obra, não vem pelo mérito humano. E a outra conclusão: o Evangelho não necessita de aditivos, amados. Guarde isso, pois a sua eficácia lhe é inerente. Ou seja, quando Jesus disse: está consumado, quando ele disse isso na cruz, ele disse o seguinte: olha, tudo, Pai, que o Senhor pediu para que fosse feito, para que eu fosse salvo, eu cumpri no meu nascimento, na minha vida e na minha morte. Está consumado, Jesus falou. E quando ele disse está consumado, significa que tudo que era necessário para ser salvo foi feito. Então, o Evangelho não precisa de aditivos, não precisa de outras normas, costumes ou leis para que o homem adicione a fé a Jesus Cristo para que ele seja salvo. Ou seja, apenas a fé em Jesus Cristo, a fé verdadeira, ela é a fé que salva. E aí sim, as obras, elas virão como fruto dessa fé. As obras, elas vêm como consequência da salvação. Ou seja, nós somos salvos, ouça bem, nós somos salvos para as boas obras. É diferente de eu falar, nós somos salvos pelas boas obras. As obras não são o meio pelo qual nós nos tornamos filhos de Deus. Elas são fruto da nossa salvação, de nós sermos filhos de Deus. E por fim, o verdadeiro ministro do Evangelho não procura agradar a homens, mas a Deus. Ele é convertido, como eu disse, é provado e dá provas da firmeza da sua fé e doutrina. Ou seja, nós não pregamos no Evangelho de conveniências. A gente vê muitas vezes aí igrejas pregando o Evangelho que é mais para atender à necessidade do povo do que do povo entender o que Deus quer. O que Deus quer é que o homem conheça a sua palavra, o ame, seja salvo pelo seu filho. Agora, muitas vezes se prega o Evangelho de conveniências. Olha, venha para cá, para a igreja, venha para Jesus que você vai ganhar, você vai ter, você vai conseguir. E muitas vezes não se passa para essas pessoas a necessidade delas terem um encontro com Jesus Cristo, né? Elas vão se tornando apenas adeptas das igrejas, vão se tornando membros de igreja, mas não membros do reino de Deus. Só se entra no reino de Deus através da fé em Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. Então, muitos pregam o Evangelho de conveniências, onde as pessoas não são ensinadas a olhar para Jesus, e sim, elas são ensinadas a olhar para o que Jesus pode dar, o que Jesus pode fazer, e aí por isso muitas delas não têm compromisso com a santidade, com a santificação, e a gente vê aí pessoas com uma fé muito superficial, levadas de qualquer forma, de várias formas, né, para doutrinas diferentes, por modismo, porque elas não têm firmeza doutrinária. E a carta de Paulo aos Gálatas, ela vai o tempo todo trazer isso para nós, a firmeza doutrinária. Se você tiver firmeza, conhecimento a respeito do que você crê, da verdade que você abraçou, que é Jesus, você não será enganado, você não será ludibriado por falsos mestres que tentam acrescentar ao Evangelho de Jesus Cristo
outras maneiras de se chegar a Deus ou conseguir o favor de Deus. Amém? Então, nós vamos parar por aqui. Como eu disse, uma aula muito de contexto histórico. Agora, as próximas vão ficando mais de cunho prático. Eu espero que você possa ter entendido. Coloque no final da aula aí, quando você assistir, o seu comentário, a sua dúvida, e a gente vai tentando, nas próximas aulas, responder. Não sei se vai dar para responder todas, mas as mais importantes, e os outros professores também vão poder ajudar na resposta às perguntas, ok? Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, estudo de Gálatas e Colossenses, e até a próxima aula. Deus te abençoe, rica e abundantemente.